O versículo que eu quero meditar com você é esse aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E aí eu quero meditar nesse versículo com o tema, a matemática da vida. Gente, contar dias é celebrar cada momento vivido. Você concorda comigo? O que é contar? Contar é a gente parar, contar é a gente se voltar a nossa atenção, contar é a gente observar de forma lógica, não é isso? Contar é isso. E o salmista Moisés, ele nos orienta aqui, nos instrui a contar os nossos dias. E contar esses dias é justamente o que, gente? Celebrar cada momento vivido. É celebrar cada instante que a gente está passando, está atravessando, e não querer trazer o ontem e nem o amanhã para o dia de hoje. É aprender a celebrar a vida. Tem muitas pessoas que não celebram a vida. Muitas pessoas que não sabem celebrar a vida. E por que elas não sabem? Porque elas estão sempre murmurando. Elas estão sempre reclamando de tudo. Estão sempre insatisfeitas com aquilo que têm. Estão sempre de olho naquilo que o outro tem. E porque olha o que o outro tem, ela nunca está satisfeita com o que ela mesma possui. E quando ela perde o que possui, ela vai ficar triste porque perdeu o que possuía, que não lhe dava valor. Você já deve ter visto algumas pessoas assim. Fulano ali, ó, depois que perdeu, deu valor agora. Fulano, seu menino ali, depois que perde, agora fica dando valor. Por que não deu valor enquanto tinha? Por que não valorizou cada momento vivido? Gente, o momento que nós vivemos é chamado de presente. Presente. Porque eu preciso viver o aqui e o agora. Algumas pessoas, elas dizem que falam a verdade, mas elas não vivem a verdade. Porque elas não vivem quem na verdade são. Gente, eu preciso entender, olha, eu tenho que viver quem eu sou. Eu sou Ivan Luiz, filho da dona Laide. Eu sou Ivan Luiz, fui chamado um dia por Deus para pregar o evangelho. Então eu sei quem eu sou. Eu sei onde eu estou, a minha posição no espaço. Então, se eu sei qual a minha posição espacial, se eu sei qual lugar eu ocupo nesse espaço, então eu preciso viver cada momento de minha própria vida. O grande problema da humanidade é que a humanidade está querendo viver a vida do outro. É que a gente perde muito tempo se preocupando com a vida do outro. A gente perde muito tempo se preocupando com outras pessoas, com outras coisas, e que nunca vão chegar para a gente. O ansioso é assim. O ansioso é, sobretudo, aquele que boicota a sua própria vida. O que é que o ansioso faz? Ele boicota a si próprio. Ele dá um tiro no pé todo dia. Porque ele tem um momento para viver, e ao invés de viver esse momento que vai lhe dar resultado futuro, ele quer viver o futuro nesse momento. E o futuro nesse momento não lhe dará resultado, porque o que faz o futuro chegar é o presente, minha gente. E Moisés então, sabiamente, vem trazer para nós e diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Por que ele disse contar os nossos dias? Hoje nós celebramos os nossos dias? Não. Hoje nós celebramos o nosso ano. Pode observar que se não é. A gente comemora o que, gente? Aniversário. A gente não comemora diaversário ou diversário. A gente não comemora o dia, a gente comemora o ano. Se a gente parar para pensar, quantos anos eu tenho? Eu tenho 51 anos de idade. Bom, se eu tenho 51 anos de idade, deixa eu comemorar meus dias. Porque quando eu comemoro o ano todo,
fica uma coisa meio subjetiva, porque eu não me lembro tudo que eu vivi no ano todo. Você já reparou que tem gente que fica extremamente emocionada quando faz aniversário, mas tem outras que ficam extremamente tristes, não gostam de comemorar aniversário, porque naquele momento ela não está vivendo bem. Se eu no dia 23 de setembro de 2020, eu não estiver bem, o meu aniversário não será comemorado com alegria. Mas se eu viver dia a dia o meu aniversário, se eu comemorar dia a dia, então eu vou celebrar momentos bons e vou suportar momentos difíceis. Então veja aí, Carolzinha e Maurício, quantos dias é que eu tenho que comemorar? Faça um cálculo aí, por favor. 51 vezes... Não, faz na calculadora. 51 vezes 365. 365 vezes 51. Aí tem mais. Eu fiz aniversário em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses. Então tem mais 7 meses vezes 30. 7 vezes 3, 21. Deu quanto aí? Mais 210. Mais 210 dá quanto? 18 mil. Gente, se eu comemorar os meus dias, eu tenho 18.855 motivos. 825. Imagine você, eu tenho 18 mil motivos para comemorar a vida. Mas se eu comemoro somente o meu aniversário, ou seja, anualmente, eu só tenho 51 para comemorar. Você percebe por que o Senhor Jesus falou assim? Que nós devemos valorizar cada dia. Não andeis ansiosos com a vossa vida. Quanto à vossa vida, quanto que é a vez de comer e de vestir, cada dia traz o seu mal. Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nós precisamos, pastor, o senhor está dizendo que é errado comemorar aniversário? Não, você pode comemorar seu aniversário, desde que você viva dia a dia, desde que você celebre dia a dia a vida que Deus te deu. Porque o que a própria palavra de Deus nos manda é celebrar dia após dia. Não é a gente celebrar somente o ano, depois que tudo já passou. Não. E Moisés vai dizer para a gente: ensina-nos a contar os nossos dias. Se eu conto os meus dias, e não conto apenas os anos, eu terei 18.800 e tantos motivos para comemorar. Entendeu, gente? A perspectiva diária é melhor do que a perspectiva anual. Porque se você vive 365 dias, você teve altos e baixos, mas os altos vai fazer com que você enfrente os baixos. E Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias, não os nossos anos. Então, ainda que as pessoas comemorem meu aniversário, ainda que eu mesmo comemore meu aniversário, é importante que eu esteja ligado e perceba a importância do viver diário. Gente, o viver diário nos traz sabedoria. Porque assim, você vai vivendo e aprendendo. Não tem aquele ditado? É vivendo e aprendendo. O viver diário vai trazer para nós o quê? Vai trazer sabedoria. Por isso que Deus não tem pressa. Jesus veio aqui nesse mundo. Quando nós falamos de Jesus hoje, o que é que a gente pensa sobre Jesus? A gente pensa o quê? Jesus veio aqui no mundo e com 12 anos ele estava no meio dos doutores, e depois com 33 anos ele começou o seu ministério. É assim que a gente pensa sobre Jesus. Só que Deus mandou Jesus viver 30 anos. Jesus viveu a cronologia da terra, não foi o tempo de Deus, Kairos, mas ele viveu a cronologia terrena durante 30 anos, e depois é que ele começou o ministério dele. Por que Jesus não começou os 12? Se um judeu era inserido na cultura judaica, já como cidadão, a partir dos 12 anos, ele não começou com 12, porque as coisas acontecem, meu irmão, no tempo certo, é no tempo de Deus.
Aprenda a contar teus dias. Não fica olhando para o amanhã, que nunca virá talvez. Não fica olhando para o passado de frustração, de decepção, de derrota. Aí você planeja coisa para daqui a 2090. Você já está planejando agora? Não, a gente tem que ter responsabilidade para planejar, sim. Planejar é bíblico, está na Bíblia que nós devemos planejar. Mas a nossa vida, ela deve ser regada pelo viver diário. É o pão nosso de cada dia. As pessoas vivem buscando, não, porque eu tenho que buscar a felicidade, porque eu tenho que ser feliz, não, porque eu tenho que conquistar isso, e eu só vou ser feliz quando eu conquistar isso ou aquilo. Meu irmão, minha irmã, você tem muitas alegrias nessa vida, como eu tenho alegrias, mas alegria não quer dizer sinônimo de felicidade. Você pode encontrar pessoas que são alegres, que estão alegres e que são infelizes. Mas você pode encontrar pessoas que são felizes e que num determinado momento está triste. Por que isso, gente? Porque a felicidade é um cômputo geral, é um estado de espírito, é o seu viver diário. Nós precisamos entender isso. A ansiedade vai anular meus dias. Se eu não tiver cuidado, serei vítima de minha própria ansiedade, porque ela anula os meus dias, ela não me deixa viver cada momento. Você que tem uma certa condição social, você percebe isso muito claro. Você percebe isso muito claro. Se você chegar na casa de uma pessoa que não tem nada, e aquela pessoa está na maior alegria, gente. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas deve ter acontecido. Você chegar numa casa tão pobrezinha, socialmente falando, e ali você encontrar as pessoas tão felizes com tão pouco. Era isso que acontecia com a gente antigamente. A gente era feliz com pouco. Você sabe o que é uma criança pegar uma lata de óleo, furar a lata de óleo, colocar arame dentro e sair pela rua na maior felicidade, na maior alegria? Você sabe o que é uma criança ficar feliz da mãe levar para o rio, para lavar roupa no rio de Contas, e no rio de Contas você ficar ali parecendo um pinto no lixo, com toda a alegria, ali celebrando aquele momento? Você sabe o que é uma criança não ter um campo para jogar futebol, mas fazer 2 traves de sandália no meio da rua e começar a brincar, e contar caso, e sorrir? Você sabe o que é vizinhos chegarem de um lado da rua? Esses dias eu fui em Itajuru e eu estava vendo isso lá. Vizinho de um lado conversando com o outro, uma varrendo o terreiro. Eu não via isso há muito tempo. Ninguém varre nem a porta da rua mais. Antigamente era assim, varria-se aquele terreiro, aquela parte, aí o outro vinha, completava, e enquanto se varria o terreiro, ficava ali conversando. Gente, fazendo uma coisa tão simples, mas você está vivendo o seu dia, você está vivendo cada momento, e você está contando como? Com sabedoria. Contar com sabedoria é viver cada momento, é não querer queimar etapas, gente. Respeite o processo de Deus na sua vida. Tudo que Deus faz tem um processo. Existem os tempos, as fases. Eu não posso adiantar fases. Nós precisamos entender e compreender que Deus nos dá uma folha em branco todos os dias. Está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Então cada dia é uma folha em branco, e você não pega essa folha em branco, você prefere pegar a folha do dia anterior, mas Deus te dá todos os dias uma folha em branco para você escrever, e você permite que as folhas rabiscadas do seu passado estejam agora contaminando o seu presente. E você permite que certas coisas tire a sua alegria de viver esse dia. Hoje é domingo, minha gente. Hoje é domingo, dia 10. É dia 10 hoje, né? Hoje é domingo, dia 10 de maio de 2020.
Vamos viver o domingo. O dia que eu tenho para viver é hoje, é o domingo, é o dia que Deus me deu. Então eu preciso celebrar. Tem pessoas que não sabem o que é celebrar, porque elas estão sempre fazendo o quê? Observa, todo homem, pai de família, que é muito bem sucedido fora, a tendência dele é não viver dentro de casa. Ele é o cara lá fora, ele é o empresário lá fora. Não estou dizendo que são todos, mas muitos acontece isso. Observe as universidades, agora até que não, mas antigamente observe as universidades. As pessoas que saíam para fazer 6 meses de doutorado fora, voltava de lá doutor, depois pós-doutor, mas perdia o seu principal lugar, o seu principal valor, a sua família. Às vezes a gente valoriza demais as coisas e não aprende a contar os dias, vivendo cada momento com pessoas que são importantes para nós. Salomão escreveu lá no livro de Provérbios: goza a vida com a mulher que amas. O que é que Salomão quer dizer com isso? Goza a vida com. Existe sempre alguém para a gente gozar essa vida. Existe sempre alguém para completar o nosso viver diário. Mas eu quero viver sozinho. Eu quero achar que me basto. Só que eu não me basto, você não se basta. Nós não nos bastamos. Deus nos fez para vivermos em sociedade. Então, ensina-nos a contar nossos dias. Por que Moisés fala no plural? Ele não fala no singular. Por que Moisés não diz assim: ensina-me a contar os meus dias? Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Eu preciso contar meus dias junto com alguém. Vai para um lugar paradisíaco. Você, se formos a um lugar paradisíaco, se a gente estiver sozinho, não tem graça. Pode ser lindo como for. Você pode querer ficar sozinho por 1 hora, por 2 horas, por uma tarde, até por um dia. Mas se você ficar sozinho muito tempo, perde a graça. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Qual é a matemática da vida? A matemática da vida é viver cada momento. A resposta é essa para você, ó. A matemática da vida é eu aprender a viver cada momento que vivo, valorizando cada instante, cada pessoa, cada lugar, cada momento que eu estou, onde eu estiver. Se você aprender a fazer assim, então você está contando bem seus dias. A melhor maneira de contar os dias é a gente verdadeiramente aprender a curtir cada momento, aprendendo com os pássaros, aprendendo com os pássaros. O que é que os pássaros fazem? Eles não têm nada. Os pássaros não têm nada. Todo dia você vê o pássaro voar, todos os dias. Às vezes a gente prende eles, aí eles ficam tristes. Pássaro não foi feito para ficar preso. Pássaro foi feito para ter liberdade. Eu estava até vendo ontem uma figurinha que um homem está assistindo televisão nessa quarentena e tem um passarinho na gaiola. Aí o homem fala assim: como é ruim ficar preso dentro de casa. Aí o passarinho chega e fala com ele assim: canta que o tempo passa. Canta. Está dizendo para ele o quê? Tu não disse que para eu cantar? Eu estou preso aqui dentro de casa. Tu não disse para eu cantar? Tu não disse para eu cantar? Então canta agora. Então os pássaros, na verdade, eles foram feitos para cantar, mas cantar livre. Gente, quando a gente tem liberdade, a gente canta melhor. Uma das maneiras que você precisa viver bem os seus dias é viver com liberdade. Viva com liberdade cada momento, meu irmão. Viva com liberdade cada momento, minha irmã. Viver na direção do outro. Nós precisamos entender isso. Só Deus é capaz de viver, gente,
Só Deus, Ele é autossuficiente. Outra coisa, só Deus vive épocas diferentes. Aqui mesmo, fazendo agora, aqui é a exegese desse texto, desse salmo. Exegese é a interpretação do que está escrito na palavra de Deus. Olha o que Moisés diz no início: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Só Deus que vive de geração em geração. Eu não posso viver de geração em geração. Eu não posso viver em um tempo pensando do outro. Só Deus que pode fazer isso, porque Ele é Deus de passado, de presente e de futuro. O versículo 2 diz: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Olha o que Moisés vai dizer: de geração em geração Tu és Deus, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Então Deus é aquele, gente, que está presente em todos os momentos. No versículo 10 está assim, ó: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Se as coisas passam rapidamente, a gente voa. Como é que você tem vivido a sua vida? Você tem celebrado cada momento? Aprenda nessa manhã, em nome de Jesus. Não estou falando de mim não, estou falando da palavra de Deus. Aprenda a celebrar cada momento que você está vivendo. Você está na sala com seu filho agora, você está com sua família. Daqui a pouquinho, quando terminar a live, você vai fazer o quê? Ah, pastor, a gente marcou aqui agora de dar uma geral aqui em casa. Então todo mundo dá essa geral em casa feliz. Curta esse momento. Ah, pastor, a gente vai ficar aqui meditando mais um pouco na pregação. Faça isso com alegria. Tudo que você fizer, faça com alegria. E faça sempre com alguém que você ama. É o que está escrito na palavra de Deus. Goza a vida com a mulher que amas. Goza a vida sempre com alguém, com teu filho, com a tua filha, com a tua mãe. Hoje é o dia das mães. Aproveita a vida com a sua mãe. Valoriza a tua mãe. Por que tem pessoas que se lançam, que se jogam nos caixões? Por que tem pessoas que adoram abraçar caixões? Porque nunca abraçaram corpos. Quem anda por aí se jogando em cima dos caixões, pedindo para levar junto, é porque não foi capaz de abraçar um corpo quente. Precisamos entender e aprender a viver o momento. Demonstre para a pessoa que você ama aquilo que você tem dentro de si. Arranque todos os dias um motivo que te mantenha vivo. Arranque dentro de você todos os dias um motivo que te mantenha vivo, que possa realmente fazer com que você seja capaz de viver intensamente o que Deus separou e preparou para você. Não adianta correr desenfreadamente, porque nós não estamos vivendo uma corrida de Fórmula 1. Corrida de Fórmula 1, você sabe por que tem a corrida de Fórmula 1? Você sabe por que aqueles pilotos correm tanto? Porque eles já sabem ali onde é a reta, eles sabem onde é a curva, eles sabem que na pista não tem ninguém, porque é proibido, eles sabem de tudo. Nos treinos eles rodam ali diversas vezes, e a repetição traz a velocidade. Por que os pilotos correm tanto? E mesmo assim eles batem. E mesmo assim eles se chocam. E mesmo assim toca no muro, toca no pneu. E mesmo assim o melhor de todos os pilotos que nós tínhamos morreu. Não adianta a gente querer andar com tanta velocidade, porque isso não é uma aposta, não é uma corrida. O prêmio que nós estamos a esperar, que nós estamos a alcançar, não é para quem corre mais, é para quem persiste, é para quem não desiste. Saiba disso, tanto na sua família, na sua casa, quanto na sua fé. Entenda isso. O prêmio que nós estamos por alcançar não é para quem corre mais, é para quem não desanima, é para quem não desiste. Aprenda isso, meu irmão. Aprenda isso, minha irmã, em nome de Jesus. Coloque essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no fundo do seu coração. Viva cada dia. Aprenda a contar os teus dias. Valorizar esses dias que Deus te deu.
E aí, com certeza, você será o matemático da vida, o Oswald de Souza da sua própria vida. Você será protagonista de sua própria história. Você não vai contar a vida dos outros. Tem muita gente por aí só contando a vida dos outros. Sabe tudo da vida dos outros, mas não conhece a sua própria vida, não conhece a sua própria história. Por quê? Porque ela não é protagonista de si mesma. Jesus deu a gente, Deus deu a gente uma vida para cada um cuidar da sua, e que nós verdadeiramente contássemos. Então eu vou contar meus dias, eu vou viver meus dias intensamente. Quantas pessoas já foram diagnosticadas com uma doença e o médico diz assim: ó, a senhora só tem agora mais 1 ano de vida. Aí a pessoa não ligou, começou a viver dia após dia. Sabe o que aconteceu? Já deve estar vivendo 5, ou 6, ou 7, ou 10, e vai viver mais. Porque se eu não celebro o dia de hoje, porque há uma iminente morte, eu já estou morrendo antes da hora. Aprenda isso, meu irmão. Você que está aí, todo preocupado: meu Deus, se eu pegar essa doença, se eu pegar esse vírus. Você não pegou, você já está preocupado. Eu conheço uma pessoa que ela teve febre emocional quando começou o coronavírus. Febre emocional. Ou seja, absorve tudo de informação que vem, entra numa paranoia. O vírus existe, mas você não pode potencializá-lo. Ele já existe. Se você vai dar potência a ele, vai ser pior para a sua vida. Aprenda que Deus está conosco. E se tiver que enfrentar alguma coisa, nós vamos enfrentar. Mas vamos enfrentar quando for real. E tomara que não seja nunca na sua vida. Mas se tiver que enfrentar alguma coisa, enfrente quando isso se estabelecer. Mas não fique trazendo o futuro, coisas que não aconteceram para o seu presente, e ficando doente, psicossomatizando a sua vida. Que a graça de Deus seja sobre você, que você possa guardar essa palavra no seu coração e dizer todos os dias a Deus: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Está vendo? Para encerrar aqui essa reflexão, quem consegue contar desse jeito é sábio. Quem consegue viver cada momento é sábio. Sábio é o quê? Sábio é aquele que sabe juntar todas as coisas da sua vida e trazer para o seu benefício próprio. Sábio é aquele que sabe viver, gente. Sábio é aquele que conhece, mas usa o conhecimento que tem para o seu próprio bem. Tem pessoas que são apenas inteligentes, mas não são sábias. Elas são inteligentes somente para os outros, porque elas falam tudo, sabem de tudo, decoram tudo, mas não utilizam na sua própria vida. Quantas pessoas assim na humanidade? Ou você quer ser sábio, o inteligente igual Castro Alves, que com 20 e poucos anos de idade se acidentou numa caçada, e aí depois disso se assentou numa janela banhada de sol e desistiu da vida. Vamos viver cada dia. Viva, e Deus com certeza te abençoará mais e mais. Ok? Que a graça